Terceira atividade fundamental: ação. No vídeo 1 sobre a vida ativa em A Condição Humana, de Hannah Arendt, falamos das duas atividades humanas fundamentais, o trabalho e a obra. Nesse vídeo, vamos tratar da terceira atividade humana fundamental, que é a ação. Relembrando, vida ativa, Hannah Arendt divide em 3 as atividades humanas fundamentais: trabalho, obra e ação. A ação é a única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a medição das coisas ou da matéria. Corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o homem, vivem na Terra e habitam o mundo. A pluralidade é a condição humana porque somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá. Ou seja, a singularidade de cada pessoa é o que forma a pluralidade. Todas as 3 atividades e suas condições correspondentes estão intimamente relacionadas com a condição mais geral da existência humana: o nascimento e a morte, a natalidade e a mortalidade. A ação, na medida em que se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a história. O trabalho e a obra, bem como a ação, estão também enraizados na natalidade, na medida em que têm a tarefa de prover e preservar o mundo para o constante influxo de recém-chegados que nascem no mundo como estranhos, além de preservá-los e levá-los em conta. Das 3 atividades, a ação tem a relação mais estreita com a condição humana da natalidade. O novo começo inerente ao nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. Nesse sentido de iniciativa, a todas as atividades humanas é peculiar um elemento de ação, portanto de natalidade. Além disso, como a ação é uma atividade política por excelência, a natalidade e não a mortalidade pode ser a categoria central do pensamento político, em contraposição ao pensamento metafísico. Hannah Arendt, na sua obra Entre o Passado e o Futuro, no texto A Crise na Educação, afirma que educar é acolher as crianças em um mundo que existe antes do nascimento, mas será renovado pelas novas gerações. Além disso, a educação deve contribuir para que as crianças desenvolvam sua singularidade. E a educação é o ponto que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E acrescenta que a educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos. O que quer que toque a vida humana ou mantenha uma duradoura relação com ela, assume imediatamente o caráter de condição da existência humana. Por isso, os homens, independentemente do que façam, são seres condicionados. Tudo que entra no mundo humano por si próprio ou para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da condição humana. A existência humana seria impossível sem essas coisas. Estas seriam um amontoado de artigos desconectados, um não-mundo, se não fossem condicionantes da existência humana. Alerta! A condição humana não é o mesmo que natureza humana. E a soma total das atividades e capacidades humanas que correspondem à condição humana não constitui algo equivalente à natureza humana. Pois nem aquelas que discutimos, nem as que deixamos de discutir até agora, como o pensamento e a razão, e nem mesmo a mais meticulosa enumeração de todas elas constitui características essenciais da vida humana, no sentido de que sem elas, a existência deixaria de ser humana. A mudança mais radical da condição humana que podemos imaginar seria a imigração dos homens da Terra para algum outro planeta. Tal evento já não é inteiramente impossível. Implicaria que o homem teria que viver sob condições produzidas por ele mesmo, radicalmente diferentes daquelas que a Terra oferece. O trabalho, a obra, a ação e, na verdade, mesmo o pensamento, como conhecemos, deixariam de ter sentido. No entanto, esses hipotéticos viajores da Terra ainda seriam humanos, mas a única afirmativa que poderíamos fazer quanto à sua natureza é que são ainda seres condicionados, embora sua condição seja agora, em grande parte, produzidas por eles mesmos.
As condições da existência humana, a vida, a natalidade e a mortalidade, a mundanidade, a pluralidade e a Terra jamais podem explicar o que somos ou responder à pergunta sobre quem somos, pela simples razão de que jamais nos condicionam de modo absoluto.